Hoje a gente vai falar sobre um império que aprendeu a governar o mundo sem parecer que governava, sobre como os Estados Unidos moldaram a economia, a política e até os desejos globais, e por que esse modelo começou a ser questionado. Este não é um vídeo sobre a queda dos Estados Unidos da América. É sobre o momento em que a hegemonia deixa de ser automática e o mundo começa a se reorganizar. Essa disputa vai afetar sua vida. Mesmo que você ache que não, no vídeo de hoje você vai entender o que está por trás. Eu cresci em um mundo onde os Estados Unidos não eram apenas um país. Eles eram o centro invisível de quase tudo. A moeda que definia preços, as empresas que moldavam o consumo, os filmes que ensinavam o que era sucesso, liberdade e felicidade, as guerras que redesenhavam mapas. Mesmo quando aconteciam do outro lado do planeta, tudo de alguma forma passava por Washington. Mesmo quando não parecia passar, mesmo quando ninguém dizia isso em voz alta, foi assim que aprendi algo fundamental sobre poder. O poder real raramente se apresenta como tirania. Ele se apresenta como normalidade, como padrão, como aquilo que parece natural, inevitável, permanente. Algo que simplesmente sempre foi assim. Durante décadas, o mundo aceitou essa normalidade americana quase sem questionar. Os Estados Unidos não precisavam explicar sua liderança. Ela era pressuposta, quem discordava era rotulado como ameaça. Quem resistia era isolado. Quem aceitava prosperava menos, ou ao menos acreditava que prosperava. Mas impérios raramente percebem o momento exato em que deixam de ser inevitáveis. Eles continuam agindo como se o centro do mundo ainda fosse fixo, quando na verdade ele já começou a se deslocar. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o planeta estava exausto. Cidades em ruínas, economias quebradas, populações traumatizadas. Nesse cenário, os Estados Unidos estavam de pé, não apenas intactos, mas fortalecidos, com indústria funcionando, capital acumulado, tecnologia avançada e uma posição geográfica que os havia protegido da destruição direta. O Plano Marshall costuma ser apresentado como um gesto humanitário, e ele foi em parte, mas acima de tudo, foi uma estratégia geopolítica sofisticada. Ao financiar a reconstrução da Europa, os Estados Unidos criaram mercados dependentes, consolidaram alianças políticas e militares e estabeleceram regras econômicas favoráveis aos seus próprios interesses. Ao mesmo tempo, nasceram instituições que até hoje organizam o mundo: o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e um sistema financeiro global ancorado no dólar. Essas estruturas elas não surgiram para equilibrar o planeta, mas para organizá-lo em torno de um centro. E esse centro era americano. O mais impressionante é que tudo isso foi feito sob o discurso da cooperação, da liberdade e da democracia. Palavras que, repetidas o suficiente, se tornam incontestáveis. Assim, os Estados Unidos aprenderam algo essencial: mandar sem parecer que mandavam. Se existe uma ferramenta que explica melhor a hegemonia americana do que tanques ou aviões, ela é o dólar. O mundo funciona em dólar. Comércio internacional, contratos de energia, reservas nacionais, dívidas soberanas. Mesmo países que criticam abertamente os Estados Unidos precisam da moeda americana para operar no sistema global. Isso dá a Washington um poder raramente discutido fora dos círculos estratégicos: o poder de permitir ou negar oxigênio econômico. Sanções não são apenas punições políticas, elas são instrumentos de estrangulamento financeiro. Quando um país é excluído do sistema dominado pelo dólar, ele não é apenas isolado, ele é empurrado para o colapso. Durante décadas essa arma funcionou quase sem resistência, mas toda arma baseada em confiança tem um ponto fraco. Ela depende da crença coletiva de que não há alternativa. Com o tempo, a dívida pública americana cresceu de forma explosiva. O império passou a financiar sua própria liderança emitindo mais dívida, muitas vezes comprada por países que poderiam se tornar rivais. Quando China, Rússia e outros começaram a discutir comércio fora do dólar, não era apenas economia. Era um sinal político, um aviso silencioso de que o monopólio começava a ser questionado. Durante muito tempo, mencionar o poder militar americano encerrava qualquer debate. O maior orçamento de defesa do planeta, a frota mais poderosa, bases espalhadas por dezenas de países, presença em todos os oceanos. Mas supremacia não significa invulnerabilidade. Após a Guerra Fria, os Estados Unidos passaram a atuar como polícia do mundo. Cada intervenção
Eles vinham com um novo rótulo: preventiva, humanitária, antiterrorismo. O discurso mudava, mas o padrão se repetia. Entrada rápida, vitória inicial, permanência longa e saída confusa. Afeganistão e Iraque se tornaram símbolos disso. Símbolos de um poder capaz de derrubar regimes, mas incapaz de construir estabilidade. De uma máquina militar preparada para vencer batalhas, mas não para vencer o tempo. O cansaço se acumulou nos soldados, na sociedade e na política. Guerras distantes, custos astronômicos, objetivos pouco claros. A pergunta deixou de ser como vencer e passou a ser por que ainda estamos lá. A força continuava existindo, mas a crença em sua eficácia começou a murchar. Durante décadas, a inovação teve endereço quase fixo: os Estados Unidos. A revolução digital nasceu sob sua liderança, mas o controle nunca foi absoluto. A produção de semicondutores se deslocou. Cadeias produtivas se espalharam pelo mundo. O cérebro do sistema era americano, mas o corpo estava globalizado. Em um cenário de conflito, isso se transforma em vulnerabilidade estratégica. Além disso, grandes empresas de tecnologia cresceram mais rápido do que a capacidade do Estado de regulá-la. Plataformas privadas passaram a influenciar eleições, comportamento social e opinião pública. O poder escapou das mãos do governo. Enquanto isso, a China observou, aprendeu e fez diferente. Colocou o Estado como estrategista central da inovação, planejou em décadas, não em ciclos eleitorais. No campo cultural, o sonho americano continuou poderoso, mas começou a envelhecer. Desigualdade crescente, polarização social e perda de consenso interno enfraqueceram a narrativa. O poder cultural dos Estados Unidos da América ainda existe menos, mas já não é incontestável. Em algum momento ficou impossível ignorar: o maior ponto de tensão dos Estados Unidos já não estava fora de suas fronteiras, estava dentro. A política deixou de ser apenas disputa institucional e virou conflito identitário. Polarização extrema, desconfiança nas instituições, ciclos políticos cada vez mais curtos. Um império dividido projeta instabilidade. Quando Washington finalmente reconheceu a China como rival sistêmico, reagiu de forma defensiva. Tarifas, sanções, contenção tecnológica e disputa narrativa. Mas havia um problema central: o mundo já estava profundamente integrado à economia chinesa. Conter Pequim passou a ter custo global, inclusive para os próprios Estados Unidos. A estratégia virou um equilíbrio instável entre confronto e dependência. A narrativa deixou de ser confiante e passou a ser defensiva. Já não se falava apenas em liderar, mas em impedir que outro liderasse. Os Estados Unidos não estão em colapso, mas também não estão no auge. Estão em transição. E transições são sempre momentos de risco. O mundo deixou de ser unipolar. Isso não significa caos imediato, mas negociação constante. Múltiplos centros de poder, múltiplas narrativas, múltiplas referências. O maior desafio americano não é perder força, mas perder o monopólio da história que organiza o mundo. O poder não desaparece de uma vez, ele se redistribui. Ele muda de forma... E o século XXI não será escrito por uma única voz. Talvez o maior teste para os Estados Unidos seja este: aprender a compartilhar o palco sem tentar controlar o roteiro. O mundo já não gira em torno de um único centro, e entender isso é o primeiro passo para não ser apenas espectador. Deixe nos comentários de onde você assiste e qual país você acredita que terá mais influência nas próximas décadas. Inscreva-se no canal, porque no próximo vídeo a gente entra no confronto direto China décima Estados Unidos. Ponto a ponto, sem atalhos. Entenda o poder antes que ele te alcance. Inscreva-se no Fronteira do Poder.